Vamos abrir o noticiário acionando o nosso correspondente na Europa, Ulisses Neto. Boa tarde para você já aí na Europa, Ulisses. Olha só, duas perguntas. A primeira, com relação às chamas, me parece que já temos a confirmação de que elas estão totalmente controladas, né, Ulisses? Agora, com relação ao que teria gerado, o que teria ocasionado a causa desse incêndio, já se tem alguma pista, já se tem alguma notícia nesse sentido? Ulisses, bom dia. Oi, Edgar, bom dia para todo mundo que acompanha o Morning Show aqui em Londres, 2h03 da tarde, e realmente as chamas foram controladas na madrugada dessa terça-feira, mas foram 15 horas no total para que os bombeiros conseguissem extinguir de vez as chamas lá na Catedral de Notre Dame. E isso mostra como o incêndio foi devastador. Ainda não se sabe exatamente o que ocasionou esse incêndio num marco gótico, da arquitetura gótica, da arquitetura medieval, não só da França, mas do mundo todo, é claro, né? Os indícios são de que esse fogo teria iniciado no sótão da catedral e que estaria diretamente relacionado às obras de restauração da Notre Dame. E aí até um ponto curioso, porque no ano passado a Igreja Católica na França fez um apelo para as autoridades do país, também para todos os fiéis franceses que colaborassem para esse projeto de restauração da Notre Dame, porque a situação da estrutura era realmente muito ruim. É uma obra que levou 200 anos para ser concluída, e na verdade não foi concluída, né? Até durante todo esse período foi recebendo novas características, novas construções, mas ela é uma obra que foi iniciada ainda no século XII, então tem mais de 850 anos de história. Dá para a gente imaginar como os métodos de construção, como tudo é muito diferente do que existe hoje. Então, esse processo de restauração ele era muito importante. Várias estátuas de bronze que ficavam no teto da Notre Dame tinham sido até retiradas nos últimos dias, e tudo isso indica que pode haver sim uma relação, é o que as autoridades francesas estão falando nesse momento, mas são 50 peritos atuando já a partir de hoje para entender o que aconteceu, e o que as autoridades falam é que vão ser necessários vários meses para elucidar este incêndio. E rapidamente, Edgar, o presidente Emmanuel Macron da França foi ontem mesmo ao local, enquanto a catedral ainda estava em chamas, ele se pronunciou, disse que a França vai ter agora como projeto para o país restaurar a Catedral de Notre Dame. É um compromisso pessoal dele, e porque faz parte da cultura francesa e de toda a Europa, é claro, né? 2 bilionários franceses já prometeram até doar 300 milhões de euros para esse projeto de restauração, Edgar. O Ulisses, você falou, né? Ontem a gente está com um áudio, eu não sei de onde vem, se é uma ambulância que passa ali por perto da vizinhança na vizinhança do Ulisses, ou alguma... Deve ser do incêndio de Notre Dame. Mas a catedral, uma catedral com o início da construção em 1163, século XII, retratada aí, como você falou, Ulisses, não é só uma obra de importância para o cristianismo, para os cristãos, para os católicos, mas é um marco histórico que atravessou séculos e viu muita coisa acontecer, sobreviveu à Revolução Industrial, serviu como armazém e lugar de estoque de alimentos durante os períodos de recessão na Europa e na França, mais especificamente. Foi retratada pelo Victor Hugo, né, esse escritor clássico que escreveu Notre Dame, o Corcunda de Notre Dame, em torno desse marco, desse monumento histórico que é a catedral, e vários outros eventos, né, Paulinha? Realmente faz parte da história da França, como o Ulisses ressaltou aí, 856 anos de história, desse que é o ponto turístico mais visitado da França, Edgar. Muita gente pode imaginar que é a Torre Eiffel, mas na verdade não, é a Catedral Notre Dame, com 13 milhões de visitantes ao ano. Então, esse prédio, que faz parte do Patrimônio Mundial da Humanidade desde 1991, como você mesmo explicou aqui, é um marco não só da arquitetura, mas também da história do cristianismo. É uma catedral que pode abrigar ali no seu interior 9 mil fiéis, então é realmente muito grande, que passou por guerras, revoluções, principalmente a Revolução Francesa, quando em 1789 ela foi bastante destruída, chegou a virar um depósito de bebidas, e depois, o que é que aconteceu? Ela foi ressacralizada pelo Napoleão Bonaparte em 1804,
quando ali ele gostaria de ser coroado rei. Inclusive é uma história bastante curiosa, Edgar, porque essa celebração de coroação do Napoleão Bonaparte, onde ele e a mulher escolheram vestir branco, foi onde nasceu a tradição das noivas se vestirem de branco para os seus casamentos. Então, realmente, tem muita história ali na Catedral de Notre-Dame, que significa Nossa Senhora, e a gente ontem recebeu aqui na Jovem Pan o professor de História da Arte, João Braga, que deu uma aula nos Pingos nos Is a respeito da história da catedral e também a respeito desses tesouros da arte que estavam também ali. Não só da arte, mas da história do cristianismo. Sim. Vamos conferir quais são esses tesouros que eu imagino que a gente tenha perdido. A gente ainda não tem essa constatação, mas vamos ver quais são esses tesouros aí na palavra do João Braga. Ele comprou, tá, de um basileu, que é um imperador oriental, tá, a possível coroa de espinhos de Cristo. Tá? Então, não se tem a certeza, tá? E 2 cravos que prenderam Cristo no lenho, tá? Com isso, tá? Esta coroa hoje está no acervo dos tesouros da Notre-Dame, né? Atrás, né? E você não tem acesso público, tá? Você precisa entrar nos tesouros, né? E ela não era exposta com regularidade. Atrás, exatamente do altar, havia uma réplica dessa coroa que era uma visitação diária, tá? Enfim, tá? Então, eu não sei o que aconteceu também com a possível coroa de espinhos de Cristo que pertence ao acervo da Notre-Dame, né? Entre inúmeros outros paramentos, entre inúmeros objetos de arte sacra, né? Fora as obras de arte, que era inteira com obras de arte, né? São chamados 1º de maio. Então, as ordens, né, ou seja, os sindicatos dos trabalhadores faziam promessas, tá, pelo trabalho, e no dia 1º de maio, que é o dia do trabalho, um dia mundial do trabalho, eles doavam obras de arte que eles pagavam aos artistas em agradecimento, como se fosse um ex-voto. Então, a Notre-Dame, nas suas capelas laterais, é cheia, tá, dessas obras de arte, que eu acredito que tenham sido danificadas também. Aí o professor João Braga falando a respeito dessa coroa, né, de espinhos de Cristo, que foi adquirida pelo Luís IX no século XII, Edgar. Mas também existem outras questões, por exemplo, o vitral da igreja, que foi feito por alquimistas, que envolve uma história super cheia de preciosismos aí da história do... Exatamente, e que, olha, para vocês terem uma ideia do cuidado que eles tinham para preservar essa história. Na Segunda Guerra, quando havia ameaça disso ser bombardeado, de se perder esse vitral, eles chegaram a retirar esse que é o maior vitral gótico do mundo, feito... e enterraram para que ele fosse preservado, para depois recolocar. E agora com incêndio, isso, por exemplo, é alguma coisa que se perde. Então, mesmo que se reconstrua, né, porque a estrutura é em pedra, a grande maioria da estrutura da igreja em pedra, isso não se perde, né? Até a gente vê as fotos hoje de manhã e a gente não consegue entender o impacto por aquela foto externa. Mesmo que se reconstrua, mesmo que se refaça, existem coisas que realmente se perderam e isso não tem volta, Edgar. Deixa eu participar o Ulisses novamente aqui. A Europa toda, né, ficou consternada, o mundo todo viu o que aconteceu em tempo real, né, com o incêndio em Notre-Dame, Ulisses. Queria dividir com você aqui, que você assistisse conosco um vídeo dos cidadãos, dos parisienses ali, né, um vídeo muito bacana que circulou pelas redes sociais, as pessoas rezando e cantando no entorno ali, até onde se podia chegar, enquanto esse símbolo do cristianismo, do catolicismo, ardia em chamas. Vamos dar uma olhada. Você vê as pessoas cantando ali, orando, e um movimento espontâneo, né, da população que mostra um pouco da importância, né, desse símbolo parisiense e símbolo do catolicismo. É uma cena linda. E, por outro lado, me entristece muito ler algumas manifestações, que nem estou vendo aqui, que interpretam esse incêndio como uma retribuição kármica, né, do destino.
contra a Igreja Católica pelas cruzadas medievais, contra o Estado francês pela pilhagem de propriedade intelectual e artística nas guerras de conquista, né, especialmente sob Napoleão, que a Paulinha trouxe aqui. Pessoal, isso daí é muito básico, né? Você não pune gerações contemporâneas por eventuais erros do passado. Isso é um conceito bem elementar, assim, de justiça enquanto valor humano. Então, eu acho que se você não está lamentando esse incêndio, falta muito amor e beleza na sua alma. Ulisses, vamos lá, para a gente finalizar, uma situação em que, imagino eu, né, até com a própria relação histórica, né, da Inglaterra, das guerras, das disputas com a França, tenha olhado com uma atenção e uma curiosidade especial para esse evento trágico, né? Sem dúvida alguma, Edgar. E até para adicionar no comentário que o Caio acabou de fazer, muito importante mesmo, porque tem muita gente, principalmente nas redes sociais aí no Brasil, fazendo associação também com a entrada de imigrantes na França, muçulmanos, uma bobajada sem nenhum fundamento, né? Agora, em relação à Inglaterra, de fato, há uma influência muito forte da cultura francesa aqui também, é claro, pela história entre os dois países, e principalmente da Notre Dame, uma das principais construções religiosas aqui do Reino Unido, é a Abadia de Westminster, e ela é diretamente influenciada, né? Ela é data anterior da construção da Abadia de Westminster, mas, a Abadia de Westminster foi construída originalmente antes da Catedral de Notre Dame, mas depois ela foi reformada no estilo gótico, influenciada na Catedral francesa. E só para finalizar, Edgar, acho que outro ponto também muito importante, mais cedo no Jornal da Manhã a gente ouviu a entrevista da professora Roseli Delbo, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie, e ela relatava que tudo bem, já existe essa comoção muito grande para a reconstrução, doações financeiras, do presidente Macron também assumindo como um projeto pessoal dele, da nação, do Estado francês reconstruir a Notre Dame, mas o que será reconstruído, né? De qual forma? Porque a arquitetura também é uma atividade intelectual, né? E qual será a mensagem passada agora nessa nova Catedral de Notre Dame? Vai ser apenas uma reconstrução, como se fosse a Disneylândia, né? Fazer uma reprodução, uma mera reprodução do que existia, ou vai ser um espaço ali que vai ter uma representação e que vai se comunicar com a história passada, mas que será, sem dúvida alguma, uma obra do século XXI. Esse é o trabalho intelectual mais importante que começa a partir de agora lá na França também. Tá certo. Obrigado, Ulisses, pela conversa, pelas informações. Bom trabalho para você aí em Londres. Obrigado, Edgar. Um bom dia a todos. Por um lugar onde você, né, vê transpassar pela história, né, a beatificação de Joana d'Arc, né, a coroação do Napoleão Bonaparte, né? E bem como você falou, essa história do Corcunda de Notre Dame, que era também uma denúncia do descaso com Notre Dame, né? A catedral realmente estava super largada essa época, e depois esse romance que se motivou a reforma e a construção da torre principal. Então aí no que o Ulisses falou, realmente, qual será que vai ser o tom dessa construção, já que algumas coisas que foram perdidas são insubstituíveis, né? Talvez não faça sentido tentar se reproduzir exatamente algo que é irreproduzível, entendeu? Até porque a própria flecha, né, já era um adereço, digamos assim, um ornamento já feito posteriormente, né, em outros tempos. Tem uma consequência para esse incêndio também que pouca gente está prevendo, mas existe um nicho de turismo chamado turismo macabro, né, no mundo, em que as pessoas gostam, sei lá, de visitar usinas radioativas. Criptas, ou lugares alvos de tragédia. Então, a partir de agora, a Notre Dame vira um ponto turístico às avessas. As pessoas passarão aí a Notre Dame para ver os frutos do incêndio, o resultado do incêndio e como vai ser essa reconstrução, assim. O Caio trouxe essa questão, né, da associação, as pessoas falando em resposta kármica, tudo. É de se constatar mesmo a visão fantasiosa das coisas até, a falta de empatia, né, Edgar? Porque as pessoas acusando o Islã, botando a religião no meio, trazendo maldições para a história toda. Teve gente que incrivelmente estava culpando até o PT nos comentários de portais. Eu acho muito louco, assim, porque as pessoas começam a viajar em teorias e esquecem do principal, né? Do patrimônio que está sendo perdido. É um delírio, né?